Eu sou a Giane Lima, criadora do Método Marlon. E hoje vamos falar que não é sobre emagrecimento. Vamos falar de uma vida mais leve. Para começarmos a segunda-feira muito potencializados, conseguirmos avançar com integridade, com consciência no nosso processo, a gente precisa parar e avaliar. E hoje é um bom dia para trabalharmos esse item que é um dos passos da metodologia Marlon, que é a avaliação. Quando eu falo avaliação, leia-se autodiagnóstico, leia-se auto-observar. O quanto você tem se observado? O que será que a gente precisa começar falando numa segunda-feira? E o que eu percebo de 10 anos atendendo pessoas para processo de emagrecimento e o meu próprio processo. Eu sempre digo que a gente carrega aqui um saco. E esse saco a gente vai enchendo com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, com as nossas perdas, com as nossas raivas, com as nossas culpas. E aí, quando nós percebemos, está muito pesado. E esse peso sai desse saco imaginário, que é a nossa alma, e vem para o nosso corpo físico. Então começamos a acumular gordura. E aí todo esse peso de todas essas dores vão se refletindo no nosso corpo. Por isso eu quero convidar você hoje para fazer igual muitas pessoas já estão fazendo. Soltando esses pesos, jogando fora, aprendendo a autodiagnosticar para se curar e aí ficar mais leve, esse saco vai ficando mais leve, consequentemente o peso corporal também ele vai diminuindo, porque a gente vai jogando fora todos os sentimentos ruins e substituindo por bons, e aí esse alimento alimenta a alma e a gente para com aquela necessidade viciante, daquele comportamento viciante da compulsão e de achar que a única saída, o único prazer, o único conforto e a única companhia que nós temos é o alimento normalmente doce, ultraprocessado, industrializado. Então, eu quero convidar você hoje para começar com uma primeira pergunta. Quantos pesos emocionais você está carregando e o quanto esses pesos emocionais estão se transformando em pesos corporais? Vou começar, como toda live de 9 e 12, contando, bom dia Thaís, contando uma historinha. A historinha é a seguinte: certa vez um profeta e o seu discípulo, eles estavam viajando. E aí, no meio da estrada, avistaram uma pequena fazenda e pediram abrigo. E aí eles foram muito bem recebidos, mas na hora do jantar, serviram para eles apenas um leite da vaca, que era a única coisa que o dono tinha para oferecer. E aí, mas todos ali pareciam até que saudáveis, tanto os pais como os filhos. A terra era boa, tinha bastante área para plantio, mas a família nada cultivava, gente. Toda a terra, aquela quantidade de terra, eles só tinham uma vaca e eles tiravam todo o sustento daquela vaca. E aí pela manhã o mestre e o discípulo agradeceram a hospitalidade e foram embora. E aí quando eles estavam passando, eles viram que a vaca estava ali perto de um precipício. E aí então o profeta falou para o discípulo dele: vai lá e empurra a vaca do penhasco, joga ela para baixo. O discípulo olhou, relutou no começo, mas ele era obediente, então fez o que o mestre mandou. A vaca morreu e ele ficou assim, se sentindo estranho, né? Alguns anos se passaram e o profeta e o discípulo de novo voltaram àquela região e de novo passaram por aquela fazenda. E aí pediram então abrigo mais uma noite. Eles foram recebidos e na hora do jantar foi servido uma comida excelente, preparada com os alimentos colhidos da própria terra. E foi um motivo de orgulho para todo mundo. Pela manhã, o profeta e o discípulo falaram tchau para a família e seguiram. E aí o profeta falou para o discípulo:
Se não tivéssemos empurrado a vaca no precipício, essa família nunca poderia ter se desenvolvido, trabalhando e cultivando a terra que eles já possuíam. Essa parábola, ela está falando o que pra gente? Que nós precisamos expandir as nossas possibilidades. Só assim vamos progredir. Mas eu acredito que a gente só consegue expandir as nossas possibilidades quando nós estamos prontos para fazer o autodiagnóstico, para nos auto-observarmos. E aí, a gente, quando consegue fazer esse autodiagnóstico, o que as pessoas falam muito assim? Você precisa se aceitar para sair do lugar. Mas como é que eu vou me aceitar se eu não aprendi a me observar? Eu vou aceitar o quê? Porque quando eu estou num momento de um conflito, muitas vezes eu não tenho consciência do lugar onde eu estou. Então, como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou aceitar que eu estou acima do peso? Como é que eu vou aceitar que eu estou carregando um saco de dor, de ressentimento, de culpa, de raiva? Eu não tenho como aceitar isso. Eu não sei, eu não tenho essa consciência. Então, a aceitação vem quando eu tomo consciência. E como é que eu faço para tomar consciência? Nós temos alguns caminhos. Um caminho é aprender a se auto-observar e outro caminho é aprender a fazer uma autocomunicação. Se fazendo perguntas. Ah, Gene, mas pode ser que eu não tenha todas as respostas. E tá tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa ser provocada. Provocado por alguém, provocado por você mesmo. Porque o que eu falo para as pessoas sempre é que o processo do método Marma não é para te dar nada novo. Eu estou só te auxiliando para você acessar aquilo que você já tem de dentro de você. Então, é um caminho de fora para dentro. Nesse tempo todo que a gente vai colocando todas essas mágoas no nosso saco, é porque a gente parou de olhar para dentro. Então, a gente está olhando para fora. As nossas referências são sempre externas. Ou do que vemos, ou do que ouvimos, ou do que nos falaram, ou do que nos criticaram, ou do que nos elogiaram. A gente está sempre acreditando no que está vindo de fora para dentro. Chegou o momento de começarmos a acreditar naquilo que nós temos aqui dentro e fazer valer. Mas eu não sei o que eu tenho, então eu tenho que aprender a observar, tenho que aprender a comunicar, aprender a fazer o autodiagnóstico. Então eu separei aqui, gente, escrevi muitas perguntas. Algumas perguntas, e aí eu separei em tópicos. Vocês já perceberam como a gente tem uma necessidade de estar sempre certo? Quem aqui não quer estar certo sobre algum assunto? Quem aqui não quer ter sempre razão? E quantos embates a gente faz com o outro, né? Não falando que seja com a gente, não, com o outro, para termos razão. É bom ter sempre razão? Pro ego né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, eu adoro... como é que é? A pessoa falou, você prefere ser feliz ou ter razão? Aí a pessoa respondeu, ser feliz tendo razão. Quando a gente tem razão e fica em cima dessa razão, a gente está alimentando o nosso ego, a gente não está alimentando a nossa alma. Nossa alma não precisa de certezas, ela precisa de vivências, né? E as vivências podem ser boas ou ruins. Então você está querendo ter razão sempre? Está querendo sempre a última palavra? Eu tô certa? Esse comportamento de ter sempre razão é leve ou pesado? Porque pensa, se eu preciso ter sempre razão, eu nunca posso errar, eu tenho sempre que ganhar uma discussão, qual é o sentimento que eu estou carregando por trás? Qual é o sentimento que eu estou colocando naquele saco lá? É um sentimento bom ou ruim? É leve ou pesado? Porque, puxa vida, eu acho que a discussão é extremamente saudável. Toda vez que você tem uma discussão proveitosa, enriquecedora, que você pode ouvir o outro ponto de vista e você consegue colocar o seu ponto de vista, você não precisa chegar numa congruência de que, eu concordo, você está certo, você está errado. Não, o simples fato de você poder falar sobre um assunto já te dá outros insights, outras elaborações. E então a gente precisa levar isso em consideração. Que tipo de sentimento eu tenho
quando eu passo 24 horas do meu dia tendo que ter razão. Eu estou me sentindo insegura? Eu estou me sentindo rejeitada? Eu estou não me sentindo amada? Então a gente pode começar a observar que sentimento eu estou colocando nesse saco aqui. Outra coisa que eu percebo sempre, e tudo que eu estou falando são coisas que eu observei, que eu estudei e que acontecem com as pessoas que estão com sobrepeso, tá? Somos de 0 a 10, quanto eu sou controlador ou controladora. Para pensar. De 0 a 10, qual a sua necessidade de controlar as coisas? De controlar relacionamento, de controlar... hoje a gente está todo mundo dentro de casa, arrumação de casa, de controlar como é que o outro faz o trabalho dele. E aí, quando eu sou muito controladora ou controladora, que sentimento que eu estou carregando? Eu fui subjugada e agora eu quero passar, eu sofri aquilo passivamente, agora eu quero passar aquilo ativamente. Esse controle é para encobrir alguma falta que eu tenho sobre as minhas emoções? Porque a única coisa que eu posso controlar são as minhas emoções. E eu vejo que tem um erro muito grande de conceito que as pessoas imaginam assim. Você precisa se controlar. Então, qual a imagem mental que você faz quando alguém fala que você precisa controlar? É quase que se você estivesse brigando com seus sentimentos. E controlar os sentimentos não passa por essa briga. Porque senão, de novo, você está colocando sentimentos ruins nesse saco. O controlar as suas emoções quer dizer saber identificar, aceitar e calmamente trocar aquela emoção negativa por uma emoção positiva. E isso requer treino. Isso requer muito autoconhecimento. E não é algo que você deva desistir. E tem dia que você consegue controlar e tem dia que você não consegue. Lembra que eu já falei aqui do medo, que você tem que fazer amizade com medo. Semana passada eu falei da ansiedade, dei o exercício da onda. Você não se livra dessas coisas, você faz amizade com essas coisas, porque essas coisas elas estão dentro de você. E elas não vão simplesmente embora porque você brigou com elas. Então, na hora que você quer controlar a parte externa, será que você não está fazendo o movimento externo, mas na verdade você deveria estar fazendo o movimento interno? E aí, quando eu quero controlar o outro, será que eu não estou querendo ganhar do outro? E aí eu entro numa competição. Porque na hora que eu ganho, eu sinto que eu sou alguma coisa, então eu me autovalorizo, aí eu olho no espelho e falo, eu sirvo para alguma coisa. Tem mesmo que ganhar do outro? Será que está fazendo sentido nesse momento que a gente está vivendo? Ganhar do outro? Ganhar mais? Será que eu não posso aprender a praticar o jogo do ganha-ganha? Se eu ganho, você ganha. Se eu estou feliz, você também está feliz? Quando eu falo em competir e eu preciso ganhar de você, para eu ficar feliz, você tem que estar triste. Você percebe que o jogo do ganha e perde é sempre o contrário de um do outro? Então, se eu estou feliz, você está triste. Se eu ganhei, você perdeu. Se eu tenho, você não tem. E eu acredito que essa pandemia está vindo mostrar isso. Nós estamos passando por uma mesma tempestade, só que algumas pessoas passando uma tempestade no castelo e a outra na favela. Mas está todo mundo perdendo nesse momento. Ninguém está ganhando. Então, ao invés de fazer o jogo do perde-perde ou perde-ganha, será que a gente não precisa aprender a fazer o jogo do ganha-ganha? E como é que eu começo a fazer esse jogo do ganha-ganha internamente? Então, controlar o externo é um jogo de perde-perde, porque eu não controlo. Eu acho que eu controlo. Então, uma coisa típica. O meu marido fez uma comida e eu vou comer, mesmo não querendo comer, porque amanhã eu vou falar para ele fazer alguma coisa para mim e ele não vai poder falar não, porque ontem eu comi a comida que ele fez. Não é uma maneira da gente controlar o outro? Não é muito mais simples você poder ser sincero e contar a sua missão, a sua jornada? Você vai deixar de amar a outra pessoa porque você não fez algo para ela, mas você não está fazendo para ela, está fazendo para você
para depois você poder cobrar dela, você controlar a relação. Outra coisa que eu fiquei pensando ontem à tarde quando eu estava escrevendo: julgamento. O quanto nós julgamos. E esse bendito desse julgamento, que é aquela conversinha interna, tá alimentando que tipo de sentimento? Quando a gente julga, vamos lá. Todo mundo me pergunta, o que é julgar? É claro que quando eu ouço, quando eu vejo, eu tenho todos os meus sentidos abertos, então eu estou vendo, ouvindo, percebendo, sentindo a outra pessoa. Agora vocês, se você é uma pessoa extremamente julgadora, você está olhando para mim e de vez em quando o que eu estou falando você não está escutando, mas você está prestando atenção. Nossa, olha o cabelo dela. Nossa, olha o filtro que ela usou. Nossa, olha aquela planta atrás dela. Nossa, onde será que ela está na casa dela? E aí você percebe que você tem uma conversinha. Ah, mas isso que ela está falando é uma besteira. E aí você se desconecta com você e com o outro. Então, o que é o não julgar? Quando eu percebo que eu estou mais falando comigo aqui dentro do que ouvindo o outro, opa, eu comecei a julgar. Quando a roupa da pessoa é mais, que me chama mais atenção do que o conteúdo que ela está me falando, opa, eu estou julgando. E a gente aprendeu a julgar, porque a gente tem um crítico interno muito feroz. Não é assim? A gente não tem aquele grilinho do mal que fica julgando a gente o tempo todo, criticando a gente o tempo todo? Você não é boa nisso, você não é bonita o suficiente, você não é bom o suficiente, você não vai ter sucesso, você já fez por várias vezes, fez processo de emagrecimento e engordou de novo. A Meli tá falando, esse exemplo da comida é o mais comum no dia a dia. Porque, percebe, a comida é tão presente na nossa vida que ela passou a ser ferramenta de controle, né? Comida representa tanta coisa pra gente hoje, afeto, comemoração, uma pausa, família. E aí a gente colocou tudo isso num caldeirão e começou a não utilizar essa ferramenta de uma maneira poderosa. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas aqui que eu anotei. Primeira coisa, você acha que você é o que você pensa ou o que você faz? A maioria das vezes o que eu escuto é: eu penso que eu sou assim. A gente não é o que a gente pensa. Porque tem dia que eu penso que eu sou uma porcaria, tem dia que eu penso que eu tô feia, tem dia que eu penso que eu não sei nada. Já pensou? Não, eu sou o que eu faço. O que eu faço no meu dia a dia? Eu sou uma profissional, eu ajudo as pessoas, eu tô disposta, é o que eu faço que vale. E aí eu quero que você me responda para você. Se você quer ser admirado, por que você não está admirando o outro? Já perceberam que a gente não faz isso? Eu não admiro o outro, eu não assisto live do outro, eu não potencializo o outro, eu não reparo no discurso do outro, eu não me aprofundo no conceito do outro, mas eu tô pronto para falar. Aquilo lá que você fez, aquilo que você postou, aquilo, será que você não pode ir por isso? Mas eu não admiro o outro. Se eu quero ser amada, será que eu estou amando o outro? Lembra que a vida é uma via que vai e volta. Se eu quero ser compreendida, será que eu estou compreendendo o outro? Será que se eu quero ser respeitada, eu estou sendo respeitosa com o outro? Tudo para vocês pensarem. E aí a gente chega numa coisa que eu fiquei pensando ontem, da mudança. Por que nós carregamos a crença de que mudar é ruim? Que mudar é sofrido? Quem vendeu essa crença e nós compramos, gente? Por que a gente está sempre esperando pelo pior? Para pensar se não é verdade. Quando eu falo de algo novo, quem é aqui que fala assim, nossa, que legal, vai ser maravilhoso? Qual é o sentimento que eu tô pondo ali no saquinho? Não é o sentimento do medo? Por que eu continuo repetindo aqueles velhos padrões que eles não me servem mais? O mundo tá gritando que não serve mais, mas eu tô continuando
repetindo esses padrões. Nós estamos no momento do mundo que as pessoas estão até já dando um nome, né? O novo jeito de fazer, o novo agora, mas as pessoas insistem em continuar repetindo os velhos padrões. Por que a gente faz isso? Por que eu me apego a algumas situações? Eu sei que ela não é boa para mim, mas por que eu estou me apegando àquela situação? O que eu estou ganhando? Tem uma ferramenta do método Marma que chama balança, que a gente pesa exatamente isso. O que eu ganho, o que eu perco em cada situação. Inevitavelmente, em qualquer situação, a gente ganha ou perde alguma coisa. E a Mary está falando, zona de conforto. Mas que de conforto não tem nada, né, Mary? Como é que pode ser confortável você estar com sobrepeso e você está com hipertensão, você está com dores nas costas, você está pré-diabético, você está com a sua imunidade lá no chão? Que bendita zona de conforto. Você entende? Quando eu falo para você que você precisa se autodiagnosticar, é para você entender, mas que caramba eu estou fazendo nessa zona de conforto? Que de confortável não tem é nada. Que conforto é esse que eu estou buscando? Eu tive uma MM que ela fez coach comigo há muitos anos atrás, que foi coach de carreira, e agora ela vinha numa jornada de emagrecimento e ela sozinha, não foi com o método Marma não, sozinha, ela, se eu não me engano, 120 e poucos quilos, ela perdeu 20 quilos sozinha. E aí ela pegou Covid, ficou 10 dias com febre, agora que ela está começando a se recuperar, lógico, ela emagreceu mais 5 quilos por conta do Covid. E ela disse que ela já vinha no processo de autoconhecimento e ela falou, olha, eu aprendi tanto nesses 10 dias de Covid e eu tenho certeza que se eu tivesse lá nos meus 120 e poucos quilos, hipertensa, pré-diabética, com todas as doenças relacionadas ao sobrepeso, eu teria ido embora. Eu não estaria aqui para contar que eu estou sarando do Covid. A Mary está falando aqui, você não quer ser julgado, dá trabalho, medo do fracasso. Mary, a gente tem medo de ser julgado, mas você concorda que agradando ou não, a gente está sempre sendo julgado? Impreterivelmente? A gente acha que a gente está fazendo para agradar, mas quem disse que a gente está agradando? Eu tenho para mim que a gente é julgado o tempo todo. Então, se eu sou julgado o tempo todo, vou ser eu que dá menos trabalho. Por que a gente está sempre ouvindo mais o outro do que a nós mesmos? Aí, gente, o que todos esses sentimentos, todas as perguntas que eu fiz, foi para mostrar que todos esses sentimentos, eles vão alimentar um sentimento maior de todos, que é a culpa. E a culpa de ser ultrajado, de ser julgado e julgar, de querer controlar, de não ter coragem para mudar, essa culpa faz a gente comer, faz a gente ter um comportamento destrutivo, faz a gente comer sabendo que aquilo não está fazendo bem, faz a gente alimentar relacionamentos que colocam a gente para baixo, faz alimentar uma baixa autoestima. Eu gostaria que você pudesse ver e rever, anotar as perguntas e se auto-perguntar todos os dias, para ir aumentando esse nível de consciência. O mundo externo, ele serve para a gente se localizar. O mundo externo traz para a gente todo o conteúdo para a gente acelerar o nosso autoconhecimento. As pessoas estão aqui falando para vocês terem a chance de se conhecerem. E aí, quanto que a gente está percebendo isso? O quanto o comportamento do outro pode ser só um alerta para o meu comportamento. Quando eu estou falando do outro, quanto eu estou falando do outro? E o quanto é de mim? Aquilo que eu não gosto no outro, será que aquilo não tem a ver comigo? O quanto que eu não estou aceitando o outro porque eu não estou me aceitando? Então, o processo de emagrecimento, percebe que é muito mais do que emagrecer? É procurar ter uma vida leve. E o primeiro passo é o autodiagnóstico. São as perguntas, a comunicação com você mesma. Então, só para a gente fechar. Perceberam que não é sobre emagrecer, é sobre ter uma vida mais leve. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Se você, na hora que se você, na hora que ouviu o que eu disse,
fez sentido e pensou em alguém, pega o aviãozinho depois, compartilha com essa pessoa, leva para essa pessoa algo que ela possa começar a olhar para dentro dela. Então, muito obrigada, fiquem com Deus. Amanhã, 9h12, eu tô de volta. Um grande beijo, até amanhã.